Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem? E você? Ótimo, Isadora, ainda mais do que hoje nós Ó, temos um café aqui quentinho, é, delicioso, né? Apesar que hoje está um pouco quente, mas nada é, melhor como um café, eu já né? tô até com o cabelo ó, pra cima, porque tá quente. Delícia. Isadora, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast e seja muito bem-vindo você também ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas florescendo todos os anos de uma forma Uhum, 100% natural. isso mesmo. Isadora do céu, hoje o tema do nosso episódio é tudo sobre touceiras. Olha, porque a gente tá rodeada aqui, né? Então vamos lá já para a primeira pergunta que eu acho que vai esclarecer bastante. Vamos lá. O que caracteriza uma touceira, Rose? E por que algumas tendem a formar touceiras e outras não? Isadora, em primeiro lugar, o que caracteriza uma touceira é um conjunto, um aglomerado de diversos pseudobulbos da Uhum. mesma planta dentro do mesmo vaso. Hum. E por que a orquídea ela costuma formar touceira? Porque algumas espécies têm mais facilidade de se desenvolver um pouco mais rápido que outras. Alguns gêneros soltam brotos mais rápidos, enquanto outros demoram mais. Essas orquídeas que são assim muito prolíferas, que Uhum. crescem bastante, que soltam bastante mudas, em menos tempo elas vão formar aquelas touceiras belíssimas do que alguns outros gêneros. Então, aqui nós temos alguns exemplos, Uhum. mas não pense que este exemplo aqui é uma orquídea assim que se desenvolve muito rápido, Sim. não tanto. É porque as minhas touceiras já são um pouco mais longevas, Uhum. já tem alguns anos a mais aí de estradas, então eu deixei todas elas formarem touceiras e os arranjos ficam belíssimos. É, a gente tem a prova viva aqui, né? Olha que linda essas Isso. touceiras. E Rose, quais são as condições ideais, né, de luz, da umidade, da irrigação, para promover um crescimento saudável, né, dessas touceiras? Certo, Isadora. Em todas as matérias que nós conversamos aqui, em todas as aulas, podcasts, conteúdos que nós distribuímos no Uhum. Instagram, no Facebook, a gente sempre fala sobre o desenvolvimento da orquídea como um todo e Sim, que ela precisa dos três pilares pilares. do cultivo de orquídeas, que são a iluminação, a irrigação e a Isso. adubação. Esse é o princípio básico do cultivo. Sim. Mas além desses três ingredientes aí principais, Uhum. digamos assim, né, para as orquídeas se desenvolverem plenamente, nós precisamos de outros também, que é o clima, Uhum. aquele microclima que a gente favorece ali dentro do orquidário, todos os micronutrientes que nós fornecemos para as orquídeas, é a mesma coisa nós. A gente tem uma alimentação básica, a gente Uhum. precisa de água, né? Sim. Alguns minerais, como proteínas, e alguns mais secundários, assim, como vitaminas e uma diversidade de vitaminas, enfim. Algumas são primordiais, principais, que para o nosso organismo ser forte e resistente a algumas, como se diz, alguns infortúnios, né, que Uhum. acontecem no corpo humano, então a gente precisa estar forte. No caso das orquídeas, a gente oferece para ela os macros e os micronutrientes, Uhum. porque a gente não pode só viver de cafezinho, né, Isadora? Sim. Além do cafezinho, nós precisamos de vitaminas que vêm de frutas, de legumes, de Uhum. verduras, Exatamente. além das proteínas e tudo mais que a gente Sim. sabe que nos dá Que saúde. precisa. Para as orquídeas, a É a mesma mesma coisa. coisa. A iluminação ideal vai fazer com que o vegetal se fortaleça e a iluminação ideal vinda dos raios solares, logicamente filtrados, Uhum. conforme cada gênero de orquídea, conforme cada espécie, eles vão favorecer que a orquídea faça a sua fotossíntese, porque Uhum. além de se alimentar dos alimentos que nós propiciamos para a planta, e lá, antigamente, na floresta, além de ela se alimentar dos detritos, né, daqueles dejetos que iam se acumulando nos galhos e nos troncos das árvores
E com o passar do tempo, com a decomposição e com a ação dos micro-organismos que vão transformando tudo aquilo em alimento para a orquídea, que são hormônios, enzimas e tudo mais que a orquídea precisa, ela também tem a capacidade de se alimentar através da luz solar, fazendo a sua fotossíntese, transformando a energia do sol em energia para a própria planta, em alimento para a própria planta. Então, aqui no nosso cultivo doméstico, nós vamos favorecer tudo isso para a nossa orquídea crescer, soltar uma infinidade de brotos ao redor da plantinha mãe, que deu origem a uma touceira, e oferecer tudo que ela vai precisar para ela se manter forte, saudável e conseguir emitir essas belas florações pra gente. Olha aí, gente. E Rose, quais sinais que indicam assim que uma touceira já está no limite e ela precisa ser dividida? Esta daqui, Isadora, por exemplo, ela chegou num ponto que logo mais após esta floração eu vou mexer nela, mas não que eu queira agora, nesse momento, dividir a touceira, mas um dos motivos é que o meu vasinho, ele já se decompôs, ele já entrou em um período de deterioração. Então, olha só, ele começou a se esfarelar realmente, porque eu deixei a planta entoucerar e enquanto ela estava cabendo aqui dentro desse vaso, aí ela ocupou todo o espaço e o vaso venceu. Ou seja, atingiu o ponto de ser trocado. Mas aqui a opção do cultivador vai ser ou dividir essa touceira aqui em 2 ou 3 ou mais partes até a quantidade ideal de bulbos em cada touceira. Ou seja, eu gosto sempre dessas mini orquídeas assim, até mesmo das grandes. No mínimo 5 bulbos, 5 pseudobulbos em cada divisão. Porque a partir de 5 pseudobulbos em cada divisão, em cada nova família dessa planta ou de uma outra orquídea que seja, a planta continua forte e ela tem a capacidade de, no próximo período da floração dela, florescer normalmente. O que não acontece quando nós dividimos uma família de plantas assim, com menos números de pseudobulbos em cada uma. Com 2, 3, tem pessoas que dividem com 1, não é aconselhado, porque salvo, assim, algumas condições extremas de a planta ter ficado doente, de ter sido obrigada a cortar, tirar as partes danificadas para salvar um pseudobulbo. Aí é outra história, né? Mas, assim, normalmente o aconselhado é de deixar o máximo de bulbos possível. Assim você não vai reclamar. Minha orquídea não floresceu esse ano, o que aconteceu? Então, nesse caso, aqui, nesta touceirinha, vai dar para fazer várias mudas, se eu quiser dividi-la. Quando eu tenho touceiras maiores assim, a opção é a mesma coisa. Esta touceira aqui, se eu for desmembrá-la, dá para fazer uma quantidade enorme de vasinhos novos desta planta. Ou seja, de vez em quando eu pego uma touceira assim e divido em várias partes com 5, 6 pseudobulbos ou até mais cada uma e faço várias mudas, assim eu posso vender, posso trocar com outras pessoas e ampliar a minha coleção. E aí, o cultivador que está iniciando também, já sabendo disso, quando a sua planta atinge um auge assim do seu desenvolvimento, você já pode também dividir a sua planta estrategicamente para você vender, fazer um dinheirinho, comprar suprimentos que as suas orquídeas precisam, como vasos, alguns adubos orgânicos, né? E hastes para pendurar os seus vasos, etiquetas, um regador, um pulverizador, todas essas coisinhas assim que o orquidófilo vai precisando no dia a dia do seu cultivo. Então, para você dividir a sua touceira não é difícil. Rose, você comentou ali como que faz, né, a divisão dos pseudobulbos e você falou que esperaria a próxima floração. Por que eu tenho que esperar essa próxima floração? Eu não posso dividir com ela florida? Isadora, agora você imagina assim, essa planta levou 1 ano para chegar nessa fase aqui da floração. Esse é o auge da planta.
essa planta aqui, ela está na passarela, é o momento dela se exibir, né? Toda bonita, Uhum. toda formosa. Então, nesse momento, a gente não tem que pensar que a gente vai fazer o banho da orquídea, Uhum. é, Passar embelezar ela, maquiagem. passar uma maquiagem, passar um Uhum. perfume, como se fosse nós quando a gente vai a uma festa. Não, quando a gente vai para uma festa, a gente já tem Já de tá estar pronto. pronto, né? Só ir. Então, nesse caso aqui, a gente tem que deixá-la se apresentar e curtir toda essa floração. Uhum. Agora, quando passar esse período, terminar essa floração e a planta já estiver descansada, aí vai ser uma outra fase que vai se iniciar um outro ciclo. Aí sim, nós vamos poder pensar em dividir essa planta, em fazer Ah. mudas dela. E Rose, para essa divisão, existe ferramentas específicas? Quais são as recomendadas? Com certeza, Isadora. Sabe quando você quer fazer a sua divisão da orquídea, tirar mudinhas Sim. assim, para você fazer o que você quiser com a sua planta, ou vender, ou trocar, ou Uhum. presentear alguém, e você pega aquela sua tesourinha aqui, Uhum. ainda mais se tiver criança na casa, né, que vai para a escola e Sim. leva aquela tesourinha para cortar papel. Isadora, aquela tesourinha, ela não é indicada para nós utilizarmos aqui na nossa jardinagem, para nós dividirmos a nossa orquídea, porque aquelas tesourinhas de cortar papel não são ideais. Ela não faz um corte assim, Elas né? não fazem um Preciso. corte preciso, assim, elas mascam Uhum. e pode danificar, É então, verdade. o pseudobulbo, principalmente ali na junção entre um pseudobulbo e outro, onde a gente vai cortar. Uhum. Agora, para a jardinagem, existem algumas ferramentas específicas desenvolvidas propriamente para isso, para a gente fazer cortes Uhum. precisos, para não danificar a nossa planta. São aquelas chamadas tesouras de poda. Então, a Uhum. gente é sempre aconselhado ter uma tesoura de poda para a gente trabalhar com as nossas orquídeas. E sempre, é claro, usar essas ferramentas limpas, Sim. esterilizadas. A gente sempre ensina aqui nas nossas aulas como esterilizar a ferramenta. Uhum. Você vai utilizar álcool, você vai utilizar fogo, tudo que vai impedir que tenham ali na lâmina micro-organismos nocivos que Sim. possam trazer problemas para nossa orquídea. E Rose, após a gente fazer essa divisão, né? A gente tem que ter cuidados necessários, né, para garantir que as ambas, né, porque a gente dividiu, continuam a crescer de forma saudável? Com certeza, Isadora, quando a gente vai fazer a divisão da planta, principalmente quando são plantas muito entouceiradas assim, Uhum. a gente tem que tomar o cuidado com ambas, com a matriz e com a filha, né, a muda que nós tiramos, porque se você não fizer um corte preciso, não cuidar daquela cicatriz que vai Uhum. formar ali, não deixar ali o ambiente o mais estéril possível, um substrato que não esteja contaminado, aí essa planta ela vai seguir adiante sem ficar doente. Sim. Se nós não esterilizarmos a lâmina para fazer o corte, é muito provável que a planta pegue uma infecção bacteriana ou através de Uhum. algum fungo. Se você utilizou uma lâmina que você utilizou para fazer uma poda, um corte, uma outra planta que já estava contaminada, que Uhum. você foi lá para tirar uma parte estragada e jogar fora, e você pegou aquela mesma ferramenta e utilizou na sua planta ali para fazer a divisão de mudas, automaticamente ela já corre grandes chances de ficar contaminada também. Assim você vai Sim. prejudicando a sua touceira e touceiras prejudicadas com pseudobulbos doentes, brotinhos que vão apodrecendo. Uhum. Assim, o desenvolvimento da planta não é pleno, vai ser Sim. mais lento. Isso se ela sobreviver. E Rose, E é, aqui, velho. quando a gente divide, né? De certa forma, pode acontecer de delas sofrerem com essa divisão de alguma forma. Não sei como que funciona. Ó, só para você ter uma noção, Isadora, esta touceira aqui, ela tem uma imensidade de pseudobulbos Uhum. aqui, todos aglomerados, formando essa linda família aqui de Sim. planta. Mas, alcança para mim esta muda aí que eu vou te explicar. Esta touceira aqui, ela, embora seja uma touceira, ela é bem menor, é óbvio, Uhum. né? Ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 pseudobulbos. Ou Nossa. seja, é uma touceira, uma planta adulta, bem desenvolvida, mas como ela foi dividida de uma touceira maior, assim você tem a facilidade ou para você vender uma muda, Sim. trocar com outra pessoa, presentear alguém, e ela assim mesmo continua sendo uma touceira bem formada com Sim. vários pseudobulbos. Quando você vai dividir as suas orquídeas, de preferência que tenha sempre acima de 4, 5, 6 pseudobulbos. Quanto mais pseudobulbos você deixar em uma plantinha, mais chance ela tem de se formar mais rapidamente, soltando Uhum. novos brotos, porque a planta vai estar forte. Um bulbo mais velho vai ajudando os bulbos, os pseudobulbos mais jovens. Uhum. E assim, Isadora, a gente vai vendo que essas plantas entouceiradas sempre têm mais vantagens do que desvantagens. É verdade, Rose. E para continuar nossas perguntas aqui, ó, as cachorrinhas já invadiram, né, Rose? Elas querem participar Porque é do também. café, ó. Hora do café. Assim que a gente faz a divisão, a gente. Na verdade, antes de fazer a divisão, Rose, a gente precisa entender um pouco, né, desses nutrientes, de como cuidar de uma touceira, né? E essas touceiras precisam de mais nutrientes que uma orquídea que é plantada individualmente? Como que funciona essa parte? Deixa eu te explicar a partir de um Uhum. exemplo. Isadora, me passe Essa? a tua plantinha. Uhum. Olha só. Aqui nós temos um vaso em tamanho normal, um Sim. tamanho comercial, digamos assim. Quando a gente vai adubar, por exemplo, eu vou usar um pouco de borra de café, aproveitar nosso cafezinho daqui hoje, né? E logo, logo saberão, né? No Instagram a gente vai postar. Isso, uma porçãozinha assim de borra de café na borda deste vaso. Eu só vou colocar porque já tá frio, né? Então, Detalhe sempre com importante. essa atenção. E não tem problema que a planta está florida, porque ela vai demorar ainda para começar a absorver isso aqui. Mas a borra do café não vai danificar a raiz da sua orquídea, não, pode ficar tranquilo. Então, uma vez por mês, a gente coloca um pouquinho do adubo orgânico na borda do vaso. Eu utilizo de vez em quando um pouquinho da borra do café, porque eu não vou jogar fora. Sim. Então, eu uso. E também outros tipos de adubos orgânicos que a gente tem o costume de usar, além da nossa metodologia de cultivo aqui, através dos escoteiros da floresta, que é um batalhão de micro-organismos do bem, que ajudam a nutrir a nossa orquídea e a protegê-las de pragas e doenças. Então, periodicamente, a gente faz a aplicação deles também. A nossa orquídea está sempre bela, assim. Como que você acha que eu consegui manter todas essas touceiras aqui, com essa imensidão de pseudobulbos todos aglomerados e saudável? Então, isso facilita. Agora, para você manter uma orquídea pequena assim, você vai utilizar uma quantidade pequena de adubo. Agora, você imagina, para essa planta aqui, se apenas uma porçãozinha, igual você colocou neste vaso aqui, vai ser suficiente para deixar essa planta aqui bem nutrida. Não, a gente vai ter que usar uma quantidade proporcional conforme o tamanho da touceira. Aí a gente vai distribuindo ao redor da base do vaso aqui, olha, da base da plantinha. E quando a gente pode... E também a gente pode ir distribuindo no meio da touceira aqui, porque se for um adubo orgânico já totalmente curtido, não vai danificar o enraizamento da orquídea. Mas neste período da floração, você descansa, você não se preocupa, não precisa fazer adubação agora. Somente depois que ela descansar, depois passar essa floração, ela começar a emitir uma nova brotação, aí a gente entra novamente com a adubação para ela. No caso do adubo orgânico, você pode diluir também na água para facilitar a aplicação, principalmente em gêneros de orquídeas cujos pseudobulbos se desenvolvem igual esta Dendrobium aqui, de uma forma bem coladinha, bem grudadinha, né? Todos unidos venceremos, que é o jeito dessa orquídea se formar. Os pseudobulbos são exatamente assim, ó, colados um no outro. É diferente daquele outro gênero de orquídea aqui, que essa daqui é uma catleia. Os pseudobulbos vão crescendo e se desenvolvendo longe um dos outros. Então fica assim uma touceira bem mais arejada. Os cuidados para aquela ali são mais assim,
importantes. A Sim. gente tem que dar mais atenção para elas, para que não ocorra nenhuma infecção através de fungos Uhum. ou bactérias, porque assim, todos juntinhos, seria mais fácil um pseudobulbo contaminar o outro. Sim. Mas, é claro, existe a possibilidade, olha só, é possível você cultivar belas touceiras assim, com esses bulbos todos aglomerados e de forma saudável, e de forma 100% 100% natural, natural. igual a gente faz aqui no Orquidário. Sim. E Rose, quanto tempo, em média, leva, né, para uma orquídea? Por exemplo, a gente sabe que é uma touceira pequena, né, aqui. Mas para ela ficar grande, densa, e tem como acelerar esse processo? Isadora, neste caso aqui, com um ano você consegue ter uma touceira assim. Você Uhum, desmembra uma muda ali de 4, 5 pseudobulbos, dali um ano ela vai estar assim, já formadinha e uhum, florescendo. Se você tirar, por exemplo, um bulbo, existem orquidófilos que tiram um bulbo só da sua orquídea. A gente só faz isso em extremas necessidades, quando uhum. a planta está contaminada, quando você precisa fazer a poda de alguns pseudobulbos estragados, folhas danificadas por doenças. Aí sim, caso contrário, é sempre aconselhado deixar 5 ou mais pseudobulbos, porque assim a sua planta vai se desenvolver, vai soltar novas brotações, normalmente vai florescer na estação dela florescer. Uhum. Ela não vai estar enfraquecida, muito pelo contrário, ela vai estar mais fortalecida ainda. Sim. Então, as florações vão ser belíssimas. E no caso de touceiras grandes também, a vantagem é que você vai ter florações espetaculares. Uhum. A desvantagem é que você tem uma planta só, muito grande. É, A vantagem é que você tem uma planta que tem a possibilidade de você desmembrar e fazer diversas nossa. mudas dela, igual essa daqui. Se eu for mexer, eu Quantas multas não vai dar? sei, olha, não sei nem quantos vasos, vai dar uns 30 vasos ali ou Nossa. até mais. Que aí eu tenho a possibilidade de vender. Uhum. É, ou o orquidófilo que tem uma touceira assim também tem a possibilidade de desmembrar a touceira, vender várias mudas, obter ali um dinheiro, uma fonte de renda, até Uhum. mesmo para sustentar a sua família, criar os seus Sim, filhos, né? E também com esse dinheiro que ela arrecada, pode comprar suprimentos ali para o cultivo das orquídeas mesmo, exatamente. manutenção do orquidário, adubação e tudo mais que precisa, Sim. né? E, Rose, me veio uma questão aqui. É, como que a gente pode considerar, essa aqui é uma orquídea que ela que forma touceira, que ela faz touceira, e quais são os gêneros, né, que as espécies que a gente tem? Existem diversas espécies, diversos gêneros de Uhum, orquídeas que têm a capacidade de se desenvolver mais rapidamente, soltar mais brotações uhum, de um lado, do outro do pseudobulbo, às vezes 3 brotinhos. E existem alguns gêneros que demoram um pouco mais para soltar uhum. um brotinho. Por exemplo, a Cattleya valkeriana, Sim, ela é um pouco mostrou. mais demorada do que alguns gêneros de Dendrobium, por exemplo. Uhum, Então, ela vai se formando, apesar de que os pseudobulbos sendo espaçados, um mais longe do outro, a touceira vai crescendo também. sim. Então, não quer dizer que por ela ter menos pseudobulbos que uma dendrobium assim, que ela não é uma planta evoluída. Uhum, Elas são evoluídas também, também tem o seu valor. Outro gênero de orquídeas também que se desenvolve rapidamente, que solta várias brotações, são as cymbidiums. E uhum. existem as cymbidiums que são epífitas, que vivem sobre os galhos e os troncos das Sim. árvores, e existem as terrestres. Nossa, deve ficar lindo, né? Todas elas formam touceiras belíssimas em pouco tempo, mas tudo isso dependendo do cuidado do orquidófilo. Que é Por muito quê? O que adianta importante. você ver a sua orquídea ali soltando vários brotos, um broto, dois brotos ou 3 brotos ali em volta do pseudobulbo, se você não cuida e deixa aqueles brotinhos ali pegar uma doença, apodrecer? Você Sim. vai ter que cortar fora aqueles brotinhos, cortar fora aqueles pseudobulbos, fazer aquela poda drástica mesmo na sua orquídea. E com isso, Isadora, você está atrapalhando o desenvolvimento da sua touceira. Ao invés dela progredir, ela vai regredir, porque você vai cortar uma parte e vai jogar fora. Sim. Então, o cuidado do orquidófilo é muito importante nessas horas. Uhum. Cuidar para que a planta não seja visitada por aqueles insetos Sim. sugadores, aqueles insetos que vêm se alimentar da sua orquídea, que você Uhum. cuida ali com tanto carinho, com tanto esmero. E também
pelas doenças fúngicas, pelas doenças bacterianas e também pelos vírus que atacam as nossas plantas. Cuidando de tudo isso, nutrindo bem a sua orquídea, ela vai formar touceira com certeza, não muito tempo. Sim. E Rose, um detalhe importante, né, que você falou agora dos fungos, né, que apodrecimento. Como que a gente pode garantir, né, que nem no caso dessa touceira aqui, como é tudo juntinho, uma boa ventilação, né, para não ter esses problemas. Para não ter esses problemas com touceiras bem desenvolvidas, Isadora, sempre manter o substrato o mais novo possível. No caso, a gente consegue desenvasar a planta, você tira aquele substrato que fica assim excedente ali no meio das raízes, coloca um substrato novo, um vaso novo quando ela vai aumentando de tamanho e não deixar igual essa aqui. Essa daqui, ela está pensando que ela está vivendo lá na floresta, Isadora. Ela soltou esse monte de raízes aqui para fora lindo, do vaso. Como eu gosto de ver as touceiras e as raízes, eu deixo elas crescerem lá em cima da banca, assim. Mas aqui precisa de uma atenção especial para ela não deixar esta planta pegar doenças fúngicas, para não contaminar os bulbos muito próximos uns dos outros, e também tomar cuidado com a raiz, irrigar sempre que ela precisa, e tomar cuidado com os insetos. Sabe aqueles insetos que gostam de comer as pontinhas das raízes? Uns bichinhos assim chamados caramujinhos e tudo mais. Então, cuidando da touceira, mantendo o arejamento, não deixar aquelas plantas assim muito agrupadas lá no orquidário, assim, ó, todas assim, muito pertinho uma da outra. Uma aqui, a raiz vai invadindo o vaso da outra. E outra aqui tem menos ventilação. Então, mantendo um espaçamento, dentro da touceira também consegue haver mais ventilação. Como que você acha que eu consigo manter essas touceiras? Eu mantenho uma certa distância entre um vaso e outro, e assim elas vão respirando e cuidando do aspecto fitossanitário da planta. Sim. E Rose, para a gente fechar, em que situação a formação de uma touceira pode ser prejudicial para o crescimento da orquídea? E a gente pode corrigir isso para não ter danos à planta? Sim, Isadora. Você deixar uma orquídea entoucerar só vai ser prejudicial para a planta se você não tomar cuidado com os principais ingredientes que ela precisa para a sua nutrição, que são os 3 pilares do cultivo de orquídeas. Sim. Aquelas São regrinhas muito básicas importantes, né? que a gente está sempre falando aqui, em outras aulas também. E lá no curso a gente vai bem a fundo sobre isso. Que são a iluminação, a irrigação e a adubação. Perfeita ali para as orquídeas. Conforme cada gênero, conforme cada espécie, conforme cada estação do ano, conforme a idade da planta, o desenvolvimento que ela está e a fase em que ela está. Ela está crescendo, ela está florindo, ela está descansando. Então a gente vai cuidando de tudo que a planta precisa. Além, Isadora, de tudo isso, as plantas precisam mais que isso. Nós tomamos o nosso cafezinho, né? Tem as vitaminas, mas a gente não vive só de cafezinho, não vive só de água. A gente precisa de outros microelementos também para manter a nossa saúde, outras vitaminas, outros minerais, outros... proteína. Nossa, proteínas, um monte de coisas lá que nós precisamos para manter a nossa saúde, para que o nosso organismo consiga combater elementos assim invisíveis praticamente, né, a olho nu, que atacam e prejudicam a nossa saúde, para que a gente não pegue gripe, para que a gente não pegue Covid e outras coisas, né? Com as orquídeas é a mesma coisa. Uma orquídea bem nutrida, ela consegue desenvolver defesas dentro ali do seu vegetal, e essas defesas, esses mecanismos que elas desenvolvem e que desenvolveram ao longo dos milênios, servem para combater as doenças que atacam as plantas e até mesmo defesas contra pragas que atacam e vêm se alimentar da planta e trazendo até mesmo doenças para a planta, né? Porque alguns insetos vêm, mordiscam as nossas orquídeas e inoculam na planta algumas doenças. Então, a planta, estando forte, ela consegue combater isso. E aí, a gente vai ter o quê? Touceiras muito desenvolvidas, né? Cada brotinho que a gente consegue preservar na nossa planta é um sinal de que ela está
aumentando. É verdade. E ela aumentando, a gente consegue dividir a nossa planta e até mesmo obter uma fonte de renda. É verdade. E eu tô admirada, Rose, com tantas touceiras, né? E como é mágico, né? É lindo de ver, eu acho, na verdade, né? Como se forma. E agora, uma pergunta, Rose, que pode ser um pouco assim para dar risada, mas vamos lá. É possível eu pegar uma orquídea e plantar com outra junto no vaso para fazer uma touceira? Como é possível uma coisa dessa? É possível, Isadora, mas se você quiser ali um deslumbre na Uhum. floração, de preferência você escolher 2 ou mais orquídeas que floresçam na mesma época. Isso é muito Interessante. importante, porque se você pegar uma outra planta e plantar junto com essa Dendrobium lindley Uhum. e fornecer todos os nutrientes que todas as 2 ou 3 mudas ali que você colocou, o espaço, um substrato nutritivo, elas vão se desenvolver e vão florescer juntos. Uma não vai prejudicar a outra, Isso que eu desde ia que perguntar desde que tenha alimento para para todas. todas. É a mesma coisa em qualquer lugar do planeta, em qualquer meio assim, Sim. que tenha seres vivos. Todos vão competir por alimento e por Uhum. espaço, né? Cada um quer seu cantinho ali e a sua Sim. comidinha. Se tiver espaço para elas crescerem, Então é possível. é possível você ter 2, 3 flores diferentes no mesmo vaso, com Olha, certeza. deve ficar lindo também, né, Rose? Sim, fica lindo, fica assim. Eu acho que a conclusão que a gente chegou hoje é que touceiras têm muito mais vantagem, né, do que desvantagem. Ah, com certeza, Isadora. Relembrando que nós falamos aqui hoje, né, sobre as touceiras, os Sim. cuidados que precisamos ter com elas, quais as vantagens de uma planta entouceirada, quais as desvantagens. Uhum. A gente consegue enumerar aqui um número de vantagens muito maior, né? Qual que A é? começar por esses É. espetáculos aqui da natureza. E eu acho que também com os escoteiros, né, fica tudo um pouco mais fácil, né? Porque olha, você Com certeza, tem ali Isadora. olhando, né? Você tem todo o cuidado, mas não tem fungo, não tem praga, né? Com Então, certeza, para você manter touceiras assim ao longo dos anos, não é só um ano. uhum, Ela vai aumentando periodicamente e sendo protegida todos os anos e bem nutridas também. Assim, de uma forma bem saudável, bem natural, as suas plantas conseguem crescer e obter novas touceiras em menos tempo. Daqui 2 anos, isso aqui vai ter duplicado ou até triplicado de tamanho. e vai Entendeu? ficar mais bonito ainda. Então, essa é uma grande vantagem. Sim, eu vou dividi-las, formar algumas Uhum, mudas novas, para poder passar para outras pessoas também, que outras pessoas desejam ter orquídeas lindas assim sim, também. E tudo de uma forma 100% 100% natural. natural, que é o que a gente recomenda aqui, né, Isadora? Sim, No nosso canal do YouTube, nós temos os nossos conteúdos semanais e a gente convida os nossos seguidores a prestigiar, sim. compartilhar, curtir, né? Comentar, né? Se tiver alguma Sim, dúvida. E deixa suas também dúvidas, seguir lá no Instagram, né, Rose? com certeza, no Rosemary Facebook. Orquídeas. Seguir lá que tem conteúdo todo dia, né, Rose? Todo Isso, dia um vídeo diferente, algumas dicas. Então acompanhar lá também, né? E qualquer coisa, colocar a dúvida aí. com certeza, Isadora. E se alguém quiser também acompanhar, fazer o nosso curso Orquídeas na Lupa, Sim. entre em contato. Nós não estamos agora com as Uhum. inscrições abertas, mas a gente coloca na lista de Lista de espera. espera, porque a gente ainda não sabe quando que nós vamos Sim. disponibilizar nova turma com novos alunos. Uhum. Então, fiquem atentos. Isso mesmo. Isadora, muito obrigada pela sua presença Obrigada a aqui. você, E Rose. eu aguardo você no nosso próximo podcast e os Pode nossos deixar. seguidores também. Gente, muito obrigada pela presença aqui, junto destas lindezas de Dendrobium lindley. Que agora a gente e as orquídeas vai tomar café. Agora a gente e as orquídeas vamos nos alimentar. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, gente. Tchau.